Paz e graça, eu sou o irmão Cláudio. Nesta quarta-feira, eu tive um sonho chegando ao inferno. Quando eu cheguei lá, aquele lugar era cheio de fogo, com lava de fogo. E eu disse uma frase, quando eu estava naquele lugar, eu disse assim: para mim, acabou. Eu não sei se este sonho foi um sonho, um pesadelo normal, ou se foi uma experiência espiritual, porque antes de dormir, eu tinha pedido para ter uma experiência espiritual. Essa foi a frase que eu disse quando eu cheguei lá no inferno. Para mim, acabou. O inferno é um lugar sem esperança. É um lugar ruim, este lugar. E Deus, o nosso querido e amado Criador, e o seu querido amado Jesus, o nosso Salvador, o Pai e o Filho, eles não querem que eu e você vamos para o inferno depois da morte. E no dia do juízo final, ele não quer que nós sejamos condenados no lago de fogo e enxofre. Este foi o meu sonho. Eu sonhei que chegava no inferno. E lá tinha muita lava. A frase que eu disse foi essa: para mim, acabou. Meu querido e minha querida, você que está me ouvindo, me vendo, eu quero dizer algo para você. Se você morrer sem ter Jesus como Salvador, se você morrer sem ter escolhido a Jesus, segui-lo, obedecê-lo, amá-lo, se você morrer nos teus pecados, você vai para o inferno. Eu quero ler aqui uma história que Jesus contou sobre dois homens. Um mendigo chamado Lázaro e um homem rico. Lucas, capítulo 16, 22 diz assim. 22 a 24 diz assim. Chegou o dia em que morreu o mendigo. E os anjos o levaram para junto de Abraão, para o paraíso. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, então o inferno é lugar de tormento. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com ele Lázaro ao seu lado. O mendigo, ele que tinha um compromisso com Deus, ele que crê em Deus, ele que tinha Deus como seu Senhor e seu Deus, esse homem rico, esse homem pobre, quando morreu, ele foi para o paraíso. Esse homem foi salvo. Meu amigo, você pode ser salvo pela fé em Jesus. Crê em Jesus, aquele que pode te salvar. Busque a sua misericórdia. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe e com Lázaro ao seu lado e gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda que o Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Meu querido, o sofrimento no inferno é real. Esse homem rico, esse pecador, ele pediu que Abraão mandasse Lázaro até lá e molhasse a ponta do dedo e refrescasse a sua língua, porque ele estava sendo atormentado na chama. Meu querido, o inferno é um lugar que não tem mais compaixão e misericórdia. O inferno é o destino final. Ai daqueles que vão para o inferno. Morrer, todo mundo morre. Todo mundo morre. Todo mundo um dia vai morrer. O problema não é o morrer.
O problema é para onde você vai depois que você morrer. Esse que é o problema. Se você viver na vida do pecado, se você viver estando longe de Deus, sem querer saber dele. Quando eu digo sem querer saber dele, não estou falando de ir para uma igreja, num domingo, ou ir para uma novena, ou ler a Bíblia, ou ir vez quando um culto. Não, eu estou falando de compromisso com Deus, independente da religião da igreja. Meu amigo e minha amiga, tenha um compromisso com Deus. Tenha um compromisso com Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador. Porque Ele morreu pelos teus pecados. Deixa Jesus te salvar. Deixa Jesus apagar todos os teus pecados. Meu amigo e minha amiga, você é pecador. Nós nascemos pecadores. A nossa natureza pecaminosa nos leva a se rebelar contra Deus. Nos leva a pecar contra Ele. Olha para o mundo. Olha para o mundo, as guerras, os assaltos, os assassinatos, os adultérios, a embriaguez, as drogas, a inveja. Isso tudo é pecado. Isso é o pecado. E o pecado nos leva a pecar contra Deus. Só que nós não conseguimos alcançar o céu pela nossa própria força. O que Deus exige é perfeição e nós não somos perfeitos. Mas Jesus, o Filho de Deus, desceu do céu e nasceu através da Virgem Maria. Jesus se tornou homem como nós. Jesus é o nosso representante. Ele nos representa. Jesus é o ser humano perfeito, que nunca pecou, que nenhuma mentira saiu da sua boca. Jesus, Ele é santo. Ele é perfeito. Jesus, além de ter se tornado humano, Ele é divino. Ele é como Deus. Jesus é Deus. Por Jesus ser Deus, é por isso que o seu sacrifício na cruz tem essa eficácia, esse poder para salvar. O sacrifício de Cristo na cruz, de Jesus, alcança todas as pessoas, no passado, no presente e no futuro. O sacrifício de Jesus tem o poder para tirar todo o pecado do ser humano. O sacrifício de Jesus na cruz tem o poder para matar essa natureza pecaminosa. Esse pecado original que tem dentro de nós, que nos leva a pecar. Meu amigo e minha amiga, Deus, o Pai, Ele quer te salvar por meio de Cristo Jesus. Deus, o Pai, Ele quer te levar para o paraíso depois da morte. E quando um dia seu filho Jesus voltar a este mundo para julgar, diz a palavra de Deus que Jesus, Ele vai ressuscitar aqueles que são dele. Aqueles que não são dele vão ressuscitar depois, no dia do juízo final. Mas aqueles que são dele vão ressuscitar com um corpo glorioso, com um corpo eterno, e a morte nunca mais terá poder sobre essas pessoas. Quando Jesus voltar, aqueles que são seus, que estiverem vivos, quando Jesus voltar, essas pessoas que são dele, que creem nele, terão um corpo glorificado, um corpo transformado igual o corpo que Jesus teve quando ele ressuscitou. Meu amigo e minha amiga, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo humano glorificado, no sentido assim. Então, e os discípulos pensavam que Jesus era um fantasma. Jesus disse: alguém tem pão para comer? Alguém tem peixe? Então Jesus comeu pão e peixe na frente deles.
E Jesus pediu para Tomé tocar nos pregos onde foi furado os pés e as mãos. Esse corpo que Jesus recebeu como ressuscitou, esse corpo glorificado, nós teremos um corpo desse. Esse corpo que Jesus teve glorificado atravessava a parede, voava. Esse corpo é maravilhoso e nós vamos ter um corpo desse, os que vão ressuscitar, os que estarão vivos. Mas ai daquele que estão no inferno nesse momento. Coitado daquelas pessoas, coitado. Eu tenho pena. Infelizmente eu não posso fazer nada, ninguém pode. E ai daqueles que forem condenados no lago de fogo e enxofre, no dia do juízo final. As pessoas que hoje estão sofrendo no inferno, elas vão ser ressuscitadas dos mortos e serão condenadas num lugar muito pior onde elas estão hoje. O lago de fogo e enxofre, o lugar onde que o diabo será condenado eternamente para sempre. O diabo será jogado no lago de fogo e enxofre e ele vai sofrer por toda a eternidade. Nunca mais o diabo vai sair de lá. E todas aquelas pessoas também que serão lançadas lá, nunca mais sairão de lá. Meu amigo e minha amiga, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Aceita Jesus como teu Salvador. Creia nele, confie, meu amigo. Eu não posso te salvar. Nenhum pastor pode te salvar, nenhum papa, nenhum padre, nenhum homem pode te salvar. Mas tem alguém que pode te salvar. E essa pessoa que pode te salvar morreu numa cruz em teu favor, em teu lugar. Essa pessoa morreu na cruz pelos teus pecados. Ela sofreu a ira, o castigo de Deus em teu lugar, para você não ser condenado no inferno. Essa pessoa que morreu na cruz, chamado Jesus, ele morreu na cruz. Mas ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo. Jesus é vitorioso e ele tem todo o poder para te salvar. Meu amigo e minha amiga, vá aos pés de Jesus, pela fé. Vá aos pés de Jesus. Você não vê Jesus. Vá até Jesus. Vá até Deus o Pai. Dobra os teus joelhos. Fecha a porta do teu quarto. Ora ao teu Pai, ao teu Deus, ao teu Salvador em secreto. Diga: Jesus, eu sou um pecador, Jesus. Jesus, eu não quero ir para o inferno. Jesus, tu morreu na cruz para me salvar. Me dê essa salvação, me salva. Muda a minha vida, me transforma, me liberta do pecado. Jesus, coloca teu Espírito Santo dentro de mim para me guiar, para fazer tua vontade. Meu amigo, faça essa oração. Ora ao teu Pai que está no céu. Ora ao teu Salvador Jesus. O Salvador Jesus, ele te ama. O Salvador Jesus, ele quer te salvar e ele te oferece vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Meu amigo e minha amiga, receba vida. Receba salvação, saia dessa morte, saia desse caminho de perdição, a porta larga, meu amigo. Entre no caminho apertado que leva à vida, que é Jesus. Jesus te ama. Deus, o Pai, te ama, ele te chama. Não deixe isso para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Fica com Deus, que Jesus te abençoe. Amém.